Fala pessoal da Grau Profissionalizando, tudo bom? Pessoal, essa aula que eu vou falar aqui para vocês vai ser a respeito de motor, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre motor ciclo Otto. E aí, é algo que vocês já estão acostumados a ver por aí, né? Os motores de combustão interna. Porém, cada motor tem um ciclo de funcionamento. O mais comum, que é o que a gente tem em grande escala aí na indústria, é o motor ciclo de Otto, tá? Otto foi quem criou esse ciclo e aí levou o nome dele. Existem outros ciclos que a gente também tem, o mais comum aí o ciclo diesel também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Otto e em próxima aula a gente fala um pouquinho sobre os próximos, os outros, tá? Os outros tipos de ciclo. Então, como vocês estão vendo aí, o motociclo de Otto é esse motor mais comum que a gente tem na indústria. A grande maioria dos carros ele está presente. O que é que condiciona ele a ser chamado de motociclo de Otto? É porque ele tem 4 tempos de funcionamento e nesses 4 tempos a gente tem um ciclo. Assim que termina o quarto tempo, a gente retorna para o primeiro e existe esse ciclo de funcionamento desse motor a combustão interna, desse motor termodinâmico, tá? Antes da gente passar para o ciclo propriamente dito, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o motor. A gente precisa entender quais são as partes, quais são os funcionamentos, para que serve cada coisa. E aí eu separei aqui de uma forma bem básica mesmo, algo bem rápido para a gente entender assim rapidamente os componentes do motociclo de Otto. E aí a gente tem o cabeçote, que é a parte superior do motor, o bloco, que é a parte intermediária, onde fica localizado os pistões, a árvore de manivelas, o cárter, que é onde fica o retido, o óleo, né? E o conjunto móvel, que aí faz parte do pistão, biela, árvore de manivelas, comando de válvulas e outros componentes que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, o cabeçote, como eu disse, é a parte superior do motor. Nele vão estar localizados comando de válvulas, tá? Vai estar localizado as válvulas, vai estar localizado guias de válvula, retentor, mola, tucho, balancinho, tudo isso é localizado no cabeçote, na parte superior do motor. Essa parte que a gente consegue ter uma visualização aí quando a gente vai fazer um tipo de reparo na parte do motor, a parte superior do motor. Lá também é agregados outros componentes, tá? Vela de ignição, bico injetor, coletor de admissão, coletor de escapamento, tudo isso é agregado ao cabeçote, beleza? Então essa parte daí é a parte superior do motor, onde estão localizados esses componentes, tranquilo? Parte do bloco. A parte do bloco, também conhecida como a parte de força do motor, é onde vão ficar localizados justamente os componentes como pistão, biela, árvore de manivelas, tudo isso é localizado nele. Fora os agregados, esses componentes que eu falei, eles ficam na parte interna, né? A parte externa dele é que vai ter muitos outros componentes agregados a ele, tá? A gente também vai ter a bomba d'água, vai ter a corrente de comando, vai ter uma bomba de óleo, vai ter filtro de óleo e tantos outros componentes agregados ao bloco do motor, tá? Então, recapitulando, a princípio a gente já tem aí cabeçote, que é a parte que fica acima desse bloco, fica localizado nessa parte superior aqui, tá? Então, é chamado de cabeçote, acima dos pistões. E abaixo dele vai ficar localizado o bloco, beleza? O cárter. O cárter nada mais é do que um pequeno reservatório de óleo do motor. Quando a gente vai fazer uma troca de óleo, fazer qualquer coisa do tipo, o óleo fica concentrado justamente nessa parte, é a parte mais
baixa do motor, vamos dizer assim, a parte inferior do motor. Então, quando a gente reabastece o motor com óleo, todo o óleo, enquanto o motor estiver desligado, ele vai ser direcionado para essa parte aí, que é a parte do cárter do motor, tá? Tem alguns motores que eles vêm com um pré-cárter, então é algo que vem além do bloco, o cárter não é parafusado diretamente no bloco do motor, ele é parafusado no pré-cárter, é só para deixar um pouquinho maior, uma proteção, o cárter acaba ficando menor, tá? Mas aí depende de engenharia para engenharia, né? Enfim, todos os carros vão ter um cárter, justamente para a gente fazer a substituição do óleo. Então, ele tem um bujão, que a gente chama de bujão, parafuso, bujão de óleo, que a gente retira esse parafuso para poder drenar o óleo e repõe ele com uma arruela de vedação nova, tá? Para poder manter o óleo dentro do carro. Enquanto o veículo estiver desligado, a concentração do óleo vai estar embaixo. Quando o veículo dá partida, aí entra em ação bomba de óleo, entra em ação os câmbios da árvore de manivelas, que acabam pegando um pouquinho de óleo e jogando para cima. Então, o óleo acaba se direcionando para toda a parte interna do motor, tá? Mas, enquanto o carro está desligado, o óleo fica concentrado nessa parte aí. O conjunto móvel, tá? Então, a primeira parte que vai fazer do conjunto móvel aí que eu separei foi essa parte de força, tá? Então, a gente tem aí, ó, um conjunto móvel constituído por árvore de manivelas, que é onde vai estar fixado as bielas, que por sua vez na parte superior da biela vai estar fixado o êmbolo, que é chamado de pistão, tá? Então, todos esses componentes aqui são chamados de conjuntos móveis. Além disso, a gente tem aqui, ó, o mancal da biela, que é a parte inferior da biela. Entre o mancal da biela, a biela e a árvore de manivelas, esse moente aqui, a gente chama de moinhão, tá? Esses que são fixos. E o moente são os móveis, é o que se movimenta, é o que faz o giro do pistão, do movimento da biela, tá? Então, entre eles ainda vai ter as chamadas bronzinas ou casquilhos, como o pessoal fala por aí. Essas bronzinas é que são responsáveis por manter a rotação da biela, manter essa rotação da árvore de manivelas e não haver atrito entre o mancal da biela, a biela e a árvore de manivelas. Então, é para isso que existe entre elas uma chamada casquilho ou bronzina, tá? Na parte central da árvore de manivelas, nesse ponto, a gente vai ter as bronzinas de encosto, tá? Então, essas bronzinas de encosto aqui, elas vão estar localizadas nesse ponto para evitar uma folga axial da árvore de manivelas. Então, essa folga axial é reduzida através dessa bronzina de encosto, tá? Além disso, a gente tem na parte superior dos pistões aqui, ó, a gente tem 3 anéis de segmento pistão. Então, a gente vai ter um que é lubrificante, que é essa parte, né? O menor que tem aqui, ó, perdão, o que está na parte inferior. E os outros 2 vão ser raspadores de compressão, tá? Então, para evitar que a compressão vaze por entre o pistão e a parede e a camisa do cilindro, são colocados esses anéis de segmento, para evitar que essa compressão falhe. Alguns problemas a gente pega quando o motor está com falha de compressão são esses anéis de segmento, que eles já não estão fazendo mais a função deles, tá? Então, basicamente, essa parte aqui do conjunto móvel seria isso. A gente teria em um ponto um volante, né? O volante do motor, que é onde o motor de partida pega, tá? Transfere o movimento para a caixa de marcha, já é outro ponto. Mas basicamente seria isso aqui. Esses orifícios que ele tem aqui ó, no meio são para lubrificação, tá? Para o óleo estar passando por dentro da árvore de manivela, lubrificando e fazendo ao mesmo tempo o arrefecimento dela, porque ela aquece, porque ele está em movimento. A outra parte do conjunto móvel fica na parte já superior, a parte do cabeçote. Então a gente vai ter aí, ó, comando de válvulas, que é esse eixo daqui.
Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo com 2 comandos de válvula. Vocês podem pegar com um comando. Se for um carro 8 válvulas, ele só tem um comando de válvula. Nesse caso aqui, ele tem 2 comandos de válvula, tá? Por ele ser aparentemente um motor 3 cilindros, seria um motor 3 cilindros aqui, um exemplo de um motor 3 cilindros, tá? Então ele teria aqui, a princípio, apenas esses 3 cilindros. E aí ele teria 2 comandos de válvula. Enfim, um comando de válvula seria responsável pelas válvulas de escape e o outro comando de válvula seria responsável pelas válvulas de admissão. Tá? Sempre vai ser assim, um comando para admissão, um comando para escapamento. Se tiver um comando só, um só comando é responsável tanto pela de escape como pela de admissão. Tá? Então a gente tem aqui o comando de válvula. Abaixo dele a gente tem nessa posição aqui a gente tem os balancinhos. Tá? Aqui a gente tem os tuchos, que nesse caso são hidráulicos, então não precisa de regulagem. O tucho que é hidráulico, o óleo compensa a folga, então a gente não tem aquele problema de desmontar a tampa do cabeçote para fazer a regulagem de tucho, porque está batendo, tucho, não sei o que, não. É hidráulico, então não precisa desse tipo de manutenção. A gente tem as molas da válvula, que é para fazer o retorno dela. As válvulas, os guias, retentores e tal, tudo isso é conjunto móvel, faz parte de um conjunto móvel, tá? E tudo isso deve ser sincronizado com a parte inferior, com essa parte aqui, tá? Se eles não tiverem um sincronismo, o que é que acontece? Acontece de que as válvulas tendem a bater na cabeça do pistão. E aí, quem é mais forte, o pistão ou a válvula? O pistão. Então, a tendência da válvula é empenar, tá? Então, eles sempre vão andar em sincronismo, tá? Então, acontece muitas vezes, vamos trocar uma correia dentada, vamos fazer um reparo no cabeçote, troca tal, mas quando vai montar, precisa fazer o sincronismo do motor, colocar em PMS, primeiro cilindro, verificar o ponto tal, para poder fazer o sincronismo e ligar o motor para que ele funcione de forma perfeita, tá? Aqui eu coloquei aqui justamente esse ponto, ó. O conjunto móvel, quando ele está totalmente preenchido, totalmente montado, eu tenho isso aqui. Eu tenho árvore de manivelas, tenho biela, tenho pistão, tenho válvulas, tenho comando de válvula, tenho tucho, tenho balancim, tenho a corrente de comando, que é quem vai fazer o sincronismo, tá? Dos 2 comandos ou um comando, independente disso. 2 comandos com a árvore de manivelas. Então, esse conjunto daí que está nessa imagem agora é o conjunto móvel por si só completo, tá? Então, todo conjunto móvel seria isso daí. Tudo isso fica dentro do motor, tá? A gente não consegue visualizar nada disso daí, a não ser que seja desmontado alguma coisa, beleza? Então, o conjunto móvel seria isso daí. PMS. O que é que seria PMS? Porque é interessante a gente saber disso. O PMS, como eu já tinha falado, é quem vai dizer para a gente qual é o ponto de sincronismo do motor. A gente precisa saber quem é o PMS do primeiro cilindro. Consequentemente, a gente já vai estar sabendo quem é o do quarto cilindro. Motores 4 cilindros, deixa eu voltar aqui. Motor 4 cilindros, pode ver que ele anda nessa linha, ó. Se o primeiro está embaixo, o quarto também está embaixo. Se o segundo está em cima, o terceiro também está em cima. Então, ele anda nesse sincronismo. Se o primeiro e o quarto estão em cima, então significa que eles estão em PMS, que é ponto morto superior. Nessa imagem aqui, os dois estão abaixo, lá embaixo. Então, eles estão no PMI, que é o ponto morto inferior, tá? Então, só para via de regra, motores 4 cilindros ele trabalha numa sequência de queima de combustível, tá? Não é ordem de movimento do pistão, é ordem de queima do combustível dentro do motor. Seria 1, 3, 4, 2. Essa é a sequência de queima, tá? Então, a sequência de um motor 4 cilindros é dessa forma. De 6 cilindros já é outra, de 8 cilindros já é outra, de 3 cilindros já é outra, e sempre vai variar. Mas o 4 cilindros, por padrão, é 1, 3, 4, 2. Isso reduz vibrações e tem uma melhor eficiência do motor a partir dessa ordem de queima
do combustível dentro do motor, tá? Então, PMS é isso. É o ponto morto superior, é o máximo que esse pistão consegue chegar na parte superior do bloco, né? Próximo de chegar ao cabeçote. Ele não encosta no cabeçote, chega bem pertinho. Então, tem um PMS nesse ponto aí. O PMI já é o máximo que ele consegue chegar no cilindro, dentro do cilindro. Quando ele começa a descer, é a máxima profundidade que ele chega até começar a retornar a subir, se chamado de PMI, tá? Isso daí vai ser importante para a gente ver em outras aulas aí, taxa de compressão, torque, potência, a gente vai ver mais baseado nisso daí. Então, o volume dentro do cilindro é baseado dentro disso daí, da distância entre o PMS e o PMI, tá? Então, taxa de compressão, às vezes a gente vai ver motores que vão dizer a taxa de compressão é de 10 para 1, 12 para 1, 7 para 1, 8 para 1. Isso vai variar de cada motor, de cada fabricante. Mas o que é que significa essa taxa de compressão, tá? Você tem aqui. Essa taxa de compressão, a gente vai ver em outras aulas, que a taxa de compressão ela corresponde a isso aqui. Ó. Tá vendo esse espaço entre o PMS e a válvula? Esse espaço que existe aqui é chamado de câmara de compressão. É onde a gente consegue comprimir o máximo a mistura ar-combustível, no caso de um ciclo de Otto. O máximo de ciclo de Otto a gente consegue comprimir isso daí, a mistura ar-combustível. Então, eu tenho a minha câmara de compressão relativamente desse tamanho aqui. E aí eu vou comparar essa abertura que eu tenho, esse espaço que eu tenho aqui da câmara de compressão, em relação a esse volume total entre o PMS e o PMI. Comparando isso daqui, vamos supor que aqui eu tenho, se eu fosse comparar isso daqui aqui, vamos supor que eu tivesse 10 vezes esse espaço aqui. Se eu dividisse esse volume, esse V, por 10, eu ia encontrar exatamente, seria exatamente esse espaço daqui, 10 vezes dentro do volume. Tá? É a mesma coisa que eu multiplicar esse espaço 10 vezes, achei esse volume. Então, isso é a taxa de compressão. Seria, nesse caso, uma taxa de compressão de 10 para 1. Tá? Então, taxa de compressão seria isso. É a divisão do volume entre o PMS e o PMI, dividido pelo volume da câmara de compressão. Beleza? Motores diesel, a gente vai ver isso na próxima aula. Motores a diesel, eles têm uma taxa de compressão muito maior, tá? Que eles precisam, vocês vão ver na próxima aula. E aí agora a gente pode falar um pouquinho sobre os ciclos. O que é o ciclo de Otto? Como eu tinha falado, o ciclo de Otto ele tem os tempos, são 4, tá? Botou 4 tempos. Esses tempos são divididos. O primeiro tempo é a admissão, o segundo é a compressão, o terceiro é a ignição ou explosão e o quarto é o escape. Então, como é que funciona o tempo de admissão? O tempo de admissão, ele já está dizendo, é o momento em que a válvula de admissão abre. Nesse momento que ela abre, ela começa a admitir a mistura ar-combustível para dentro da câmara. Como é feita essa admissão? Alguma coisa empurra esse ar lá dentro? Não necessariamente. Motores que são aspirados, quem faz essa entrada de ar no cilindro é o próprio pistão, através da depressão dele. Quando ele começa a descer, ele começa a succionar o ar através da válvula de admissão, tá? Então, ele puxa a mistura ar-combustível para dentro do cilindro através da descida. Motores que são turbinados, sobrealimentados, eles empurram o ar para dentro do cilindro, além, claro, do próprio cilindro ter a depressão dele, ter a sucção. Porém, eles têm um auxílio de uma sobrealimentação. Beleza? Então, o primeiro momento é isso. É a válvula de admissão abrindo para a entrada de ar combustível no cilindro. Tá? Válvula de escape fechada. Não pode estar aberta nesse momento, porque senão a gente vai ter perca. E aí ele está saindo do ponto morto superior em direção ao ponto morto inferior. Beleza? Então, é esse momento, é o primeiro tempo
É justamente esse daí, o da admissão. O segundo tempo já é o de compressão. Qual é a diferença que vai acontecer? Nesse momento, a mistura já está lá dentro, ar combustível, e o que é que eu preciso para que eu tenha uma queima melhor, uma queima perfeita, uma estequiometria, que é a queima perfeita? A gente precisa comprimir esse ar misturar combustível para que ele venha a aquecer, chegando a uma temperatura de trabalho ideal para que a centelha da vela comece a funcionar e aí ocorra uma explosão mais eficiente. Então, a compressão é nesse momento. Ele saiu da admissão, quando ele chegou na admissão, ele estava nesse ponto aqui, que era o ponto morto inferior. E aí ele começou a se dirigir para o ponto morto superior novamente. Nesse momento, a válvula de admissão está fechada, a de escape permanece fechada e ele começa a comprimir essa mistura aqui dentro. Ar combustível. Quando eu digo ar combustível, é porque pode ser ar e gasolina, ar e etanol, ar e gás. Tá? Então, é por isso que eu digo ar combustível. A mistura ar combustível está sendo comprimida até ele chegar no ponto morto superior. Então, vou ter só esse espaçozinho aqui, ó. Toda a mistura ar combustível vai estar comprimida nesse espaço aqui, numa temperatura mais elevada, porque justamente ela foi comprimida, tá? No terceiro tempo, o que é que ocorre? Após a compressão, após o pistão ter chegado ao PMS, ocorre a centelha da vela. A vela recebe um sinal. A vela não, perdão. A central eletrônica recebe um sinal que está num ponto de ignição. A central, por sua vez, manda um sinal eletrônico, um pulso eletrônico para a bobina. A bobina transforma esse pulso eletrônico numa tensão mais elevada, passa pelo cabo de vela, chega a vela até ocorrer a centelha. Tá? Então, quando ocorre essa centelha, aqui ocorre a explosão, a ignição, a queima do combustível propriamente dito dentro do cilindro. E aí, quando esse momento acontece, é quando o pistão começa a sair do ponto morto superior e se desloca novamente ao ponto morto inferior, tá? Então, por esse motivo, ele recebe uma pressão retornando e aí é com que faz o veículo entrar em funcionamento, o motor permanecer em funcionamento, devido a essa explosão que ocorre, tá? As válvulas permanecem fechadas nesse momento, para não ocorrer uma perca de compressão nesse momento aí. Se houver perca, o motor começa a falhar, pode acender a luz de injeção, começa a fazer algum barulho, alguma coisa de errado vai acontecer. Então, esse momento é que eles têm que estar fechados. E o quarto e último tempo é o momento de escape, é o momento em que toda essa queima, toda essa mistura, todos os gases que foram gerados através dessa queima vão ter que ser expelidos, vão ter que sair. E aí é o momento em que a válvula de escape ela abre e o pistão retorna, sai do PMI novamente, se desloca ao PMS, empurrando esses gases para fora do cilindro, tá? Então eles vão se deslocar ao coletor de escape, passa por um catalisador, tá? Até chegar ao bojo final e sair. Enfim, esses são os 4 tempos, tá? A válvula de admissão permanece fechada nesse momento, só vai abrir no próximo ciclo que retorna, primeiro, segundo, terceiro e quarto, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Então, esse é o ciclo. O ciclo é esse deslocamento do pistão, cada tempo do pistão, tá? O ciclo de Otto, 4 tempos, é dessa forma que ele funciona, beleza? E o ciclo por completo é essa imagem aí, tá? Então, eu teria deixa eu botar aqui. A gente teria aí, ó, um primeiro tempo, onde ele teria a realização da admissão, um segundo tempo, onde ele tem a realização da compressão, um terceiro tempo, onde ele tem a ignição, a explosão, e o quarto tempo, que seria o escape, tá? Então, um motor de ciclo Otto, ele funciona dessa forma, tranquilo? Existem a diferença aí para outros ciclos, que a gente vai ver mais lá na frente, a gente vai analisar com mais calma, eu vou comentar com vocês aí como é que funciona um ciclo de diesel, ciclo Wankel, motores de ciclo Atkinson, são ciclos diferentes, porém bastante semelhantes, tá? Então,
o Otto é o mais conhecido, é o mais utilizado pela indústria também, porque em relação à eficiência, é um que eles conseguiram trazer com uma melhor eficiência em relação à queima de combustível, tá? Em relação a custo-benefício, vamos dizer assim. Fácil produção, tá? Não é nada tão complexo para ser feito, não é tão difícil de se fazer para a indústria de hoje em dia, com a tecnologia que ela tem hoje. Então, por isso que é o mais utilizado, tá bom? Na próxima aula eu vou falar sobre o ciclo diesel, tá? Então a gente vai ver, quem for assistir a próxima aula sem ter assistido essa vai estar meio perdido, porque vai ter coisas que eu não vou falar. Não vou falar esses 4 tempos, que o diesel também tem, mas eu não vou falar mais sobre isso, porque eu já falei nessa, tá? Vai ficar algo repetitivo. Então, é isso aí, tá? Estou à disposição, qualquer coisa vocês falem comigo lá pelo grupo.